Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje é dia da gente bater um papinho sobre as minhas leituras do mês de agosto de 2021. Pessoal, agosto foi bem corrido no trabalho, como vocês sabem, eu sou professora, então tive férias em julho e em agosto a gente voltou e voltou com tudo. Além das aulas, tivemos preparação para eventos que vão acontecer na escola no mês de setembro, a final da Olimpíada de História, então teve um monte de coisas que aconteceram, mas tive algumas boas leituras e eu vou contar aqui para vocês quais. Lembrando que sempre aí no box de descrição tem um link para a Amazon, se você quiser adquirir qualquer um dos livros que eu mencionar aqui. Na verdade, qualquer livro ou qualquer produto você pode comprar por esse link. E se você fizer isso, você vai estar ajudando aqui a manter o canal, produzindo conteúdo gratuito de qualidade para vocês. E queria aproveitar para agradecer, eu sempre esqueço, né? Agradecer quem usa o link, bastante gente aí no mês de agosto teve a Book Friday. E bastante gente veio me falar que utilizou o link, então eu agradeço demais a vocês por isso. Realmente faz diferença no fim do meu mês, tá bom? E eu vou começar falando sobre as leituras que eu fiz no Kindle. Então vai estar tudo fora da ordem cronológica que eu li aqui, mas tudo bem, pra vocês não vai fazer muita diferença, né? Eu li no Kindle o livro Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Brecht, pela editora Paralela, traduzido pela Júlia de Souza. Herdeiras do Mar foi a leitura escolhida pelo pessoal do Piquenique Literário para o mês de agosto. E a autora é alemã, se eu não me engano, nasceu na Alemanha, mas a família é sul-coreana e ela cresceu nos Estados Unidos, é alguma coisa assim. Eu não quero dar muito spoiler, mas é uma história que se passa com duas protagonistas da Coreia do Sul e vai perpassar alguns acontecimentos históricos ali, a invasão japonesa, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra das Coreias. E nós vamos acompanhar capítulos alternados, mostrando dois pontos de vista de duas mulheres diferentes em épocas diferentes. Um capítulo se passa na década de 1940 e o outro na década de 2000, eu acho, ou 2010. Eu achei que é um livro que tem muitos pontos interessantes, ele é impactante pelo que ele narra. É uma história que vai falar sobre horrores de guerra, principalmente direcionados a mulheres. Então, cuidado quem é muito sensível a temas ligados à guerra, à violência sexual. Tem até um trechinho no meio do livro de sofrimento animal, que é muito difícil de ler também. Mas, de uma forma geral, eu gostei dessa estrutura que a autora propõe, de capítulos intercalados. Acho que um dá um respiro para o outro e mostra sofrimentos diferentes dessas duas protagonistas, até pela escolha de mostrar épocas diferentes também. Então tem bastante coisa que dá para discutir sobre esse livro, mas eu não queria também falar muito, revelar muito sobre o enredo, sobre a história para vocês, caso alguém queira ler. Mas o debate lá no Piquenique Literário foi uma delícia. Como sempre, vou deixar aí o endereço deles no Instagram, que é onde eles divulgam as datas, os próximos livros, tudo que vocês precisam saber, os encontros que estão sendo virtuais durante a pandemia. E é um clube de leitura aberto para quem quiser participar. Então, se vocês se empolgarem, participem, porque realmente é um clube excelente. E só um último adendo sobre esse livro Herdeiras do Mar. Tem esse nome porque existe um grupo de mulheres ali na Coreia do Sul, na ilha de Jeju, que é especialista em serem mergulhadoras. Então elas entram no mar, elas vão no pulmão, ficar no fundo do mar, coletando conchas, coletando moluscos e frutos do mar. Elas só usam aquela máscara de mergulho e atualmente elas usam também uma roupa de neoprene. Eu aprendi isso num documentário que eu vi, eu vou deixar também o link aí no box de descrição para quem quiser ver. O documentário tem 1 hora de duração e eu não conhecia essas mulheres mergulhadoras. Já é uma tradição local, elas são inclusive atração turística de tão diferente que é a atividade ali. E eu gostei muito de saber dessas personagens da vida real, né? Mulheres muito fortes, independentes e bem autêntica, sabe? Eu achei esse aspecto muito interessante do livro ter trazido pra gente. Um segundo livro que eu li no Kindle chama-se Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, pela editora Todavia. E esse é o primeiro romance da Giovanna Madalosso, e se eu não me engano ela também é autora de um livro de contos que fez sucesso há algum tempo, chamado A Teta Racional. Esse eu não cheguei a ler.
Mas eu fui atrás do Tudo Pode Ser Roubado porque a Bárbara, do canal B de Barbárie, e a Jéssica, do canal Jéssica Matos, recomendaram como um livro, assim, leve, divertido. E realmente foi. Conta a história de uma moça na cidade de São Paulo que, assim, ela passa a noite com algumas pessoas, de vez em quando, pessoas diferentes que ela conhece por aí, mas sempre sem compromisso. E nesse meio tempo, nessa noite que ela passa com a pessoa, quando a pessoa tá dormindo, ela rouba alguma coisinha. Mas são sempre coisas de marca. Então ela é como se fosse uma ladra, não profissional exatamente, porque ela é garçonete de profissão, mas ela é uma ladra muito hábil. Ela tem todo um método pra fazer isso, ela tem o costume de fazer isso, ela sente prazer em fazer esses pequenos roubos. Porque é sempre um item que ela nunca rouba muita coisa. É um item que a pessoa não vai sentir muita falta, um item de uma coleção que a pessoa não olha muito, e ela leva esse item para vender. Então essa é uma atividade que ela faz e acaba ganhando dinheiro com isso. Certo dia um cara aparece no restaurante que ela atende, como garçonete, e propõe para ela um trabalho de roubo. Ele propõe que ela roube um item muito raro da casa de uma pessoa específica. Também não vou contar muito sobre isso, mas eu achei muito bacana no livro a interação entre os personagens. Os personagens todos têm algum defeito, e acho que até por isso são pessoas bastante críveis, assim, todo mundo tem alguma coisinha ali que você fala, ok, essa pessoa poderia ser real. E é um livro, apesar de falar de roubo, né, mas é um livro leve mesmo. Então eu achei muito bacana, obrigada pela dica, Jéssica e Bárbara. Tô passando a dica pra frente aí, quem gostar desse tipo de livro. E agora vamos aos livros físicos, que eu terminei agora no mês de agosto. Começando por As Sete Mortes, de Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton, pela editora Dublinense. Tradução do Hilton Lima e essa arte maravilhosa da Luísa Zardo. A capa... Aí a Dublinense sempre acerta com a Luísa Zardo, né? Ela, inclusive, fez aqui um mapinha que ajudou muito ao longo da leitura do livro. Olha só que belezinha. E é um livro policial, mais ou menos, né? É um livro de crime, de suspense. E aí é o seguinte, o primeiro capítulo é um homem acordando um certo dia no meio da floresta. Ele não lembra quem ele é, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele tem meio que uma amnésia geral. E ele recebe uma bússola, um instrumento e uma dica do tipo, ó, vai pra leste, não lembro se é leste, pro norte, sei lá. Essa pessoa misteriosa dá uma direção pra esse cara que tá completamente perdido, que é o nosso protagonista. E ele chega numa mansão e aos poucos ele vai pescando o que tá acontecendo. Então ele descobre que é um dos convidados para uma festa de boas-vindas pra Evelyn Hardcastle. Essa Evelyn Hardcastle é uma moça, filha de uma família de socialites. Eu acho que se passa na Inglaterra, o livro, porque o autor é inglês. Aqui na orelha não tá falando, mas eu acho que ele é inglês, sim. E o nosso protagonista começa a investigar quem é ele, o que tá acontecendo ali. E aos poucos ele entende e ele recebe informações que o levam a perceber que ele tá ali para investigar um crime que vai acontecer ainda, que vai acontecer às 11 da noite daquele dia. Então uma coisa meio surreal, assim. E o negócio é que quando acaba o dia, quando o personagem dorme, ele acorda no dia seguinte no corpo de outra pessoa. Só que o dia seguinte é o dia anterior. Ou seja, ele sempre volta no começo do dia que vai acontecer o assassinato, ele tem que resolver esse assassinato, descobrir quem foi o assassino. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é que cada hospedeiro em que ele acorda é um personagem muito diferente do outro. Todos são homens, tá? Eu fiquei esperando a hora que ele acordaria numa mulher, mas isso não acontece. Mas todos os hospedeiros têm uma personalidade completamente diferente do outro. E essa personalidade influencia no modo que ele pensa. Então o nosso narrador, ele é ele mesmo, mas é como se a personalidade dele se misturasse com a de quem é o corpo dele naquele dia. Então você tem momentos em que ele é um personagem muito gordo, e aí com esse personagem tem um problema de gordofobia bem grande, assim, na narração mesmo. Ele fala como se fosse um corpo muito nojento, é meio pesado essa parte.
Mas por ser muito gordo, é um personagem que não tem muita mobilidade. Então ele tem que aproveitar esse hospedeiro para ser mais observador, por exemplo. Aí no outro dia ele vai acordar em alguém que é mais velho. Então a pessoa é mais experiente, mas não tem também tanta agilidade. Ele tem que aproveitar os talentos de cada hospedeiro para poder ir juntando as peças do quebra-cabeça e chegar na conclusão de quem é o assassino. Eu adorei esse livro, eu vi gente que não gostou muito, mas real, eu gostei bastante. Eu só não sei o que eu penso do final, porque eu não acho o final horrível, também não acho um final excelente. Então eu ainda tô digerindo um pouquinho o final, nem sei se eu vou concluir alguma coisa sobre esse final, né? Mas foi uma leitura que eu gostei muito, que me deixou intrigada, e eu gostei dessa estrutura de ir juntando as peças aos poucos. Bom, eu sou fã, né, do gênero policial, investigativo. Então, quem gosta também, eu acho que é um ótimo livro, fica a dica. Resolvi pegar uma história em quadrinhos, que fazia tempo que eu não lia, e eu peguei uma que estava paradinha aqui na minha estante há algum tempo. Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá, pela Panini Comics, Panini Books. Fábio Moon e Gabriel Bá são irmãos quadrinistas, e esse livro já é um clássico dos quadrinhos. Conta a história de um homem e a gente vai acompanhando ele por várias idades diferentes. Cada capítulo é uma idade e não é a ordem cronológica. Então aqui, o primeiro capítulo, ele tem 32 anos, por exemplo. Olha que lindeza essa arte. É muito bonito. Esse é um dos pontos principais do livro. Ele é muito, muito, muito bonito. Aí aqui no capítulo 5 ele tem 11 anos, por exemplo. Mostra ele no sítio da família. Então é muito sobre a vida desse homem e as mortes dele, porque no final de cada capítulo ele morre. E aí você não sabe se ele morre de verdade ou não. É meio confuso, mas é um livro super reflexivo, muito existencial, bastante íntimo. E como eu falei, a arte me cativou demais. Eu achei um livro maravilhoso em vários aspectos. Eu gostei de tudo, da história, eu gostei dos quadrinhos. Eu gostei dessa pegada mais melancólica, ele é bem melancólico. E quem não leu, acho que vale muito a pena. Artistas brasileiros que escreveram um quadrinho de altíssima qualidade. É uma graphic novel. Terminei de ler em agosto o polêmico Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari, pela LPM. Tradução de Janaína Marco Antônio. Foi um livro que eu li em leitura conjunta com o Darwin, do canal Seleção Literária, e um monte de gente que topou essa leitura conosco. Então eu gostaria de agradecer ao nosso grupo, porque nós nos encontramos por, acho que foram 5 domingos seguidos, para discutir cada uma das partes desse livro. Então foi uma discussão detalhada, e nós chegamos a conclusões que não concordam com a maioria das resenhas, com a maioria das críticas que a gente vê aqui pela internet. O Sapiens é um livro que muita, muita gente ama. E eu entendo porque ele é tão encantador. Mas no grupo nós vimos muitos defeitos nesse livro, muitas coisas assim complicadas, e que eu vou falar com mais detalhes para vocês num vídeo separado. Mas basicamente eu acho que tem algumas armadilhas na forma que o Yuval Noah Harari escolhe colocar as informações. Isso faz diferença no texto dele. Ele tem uma visão muito imperialista que reforça um eurocentrismo que a gente tenta combater a todo momento como professores de história. É um ponto bastante questionado atualmente, pelo menos aqui no Brasil, na América Latina. Então, assim, é um livro que tem méritos, porque ele realmente é fluido de ler, ele realmente traz informações super instigantes, mas ao mesmo tempo eu acho ele um livro que tem que ter um pouco de cuidado na hora de ler. Eu acho importante que quem vá ler o Sapiens vá com a pulga atrás da orelha, vá com essa consciência crítica, porque ele não é um livro neutro, como parece, e ele não é um bom livro de história, como ciência, nem como divulgação histórica, por causa desses probleminhas de rigor científico. E eu sei que ele não quer ser um livro científico ou acadêmico, mas mesmo assim, eu acho que se você se propõe a escrever uma história da humanidade, precisa ter um certo rigor acadêmico ali. E por favor, não entendam isso como um ataque a quem amou o livro. Eu entendo porque gostaram. Mas do meu ponto de vista, que é um ponto de vista de historiadora, de professora de história, eu acho que esses cuidados são bem necessários na hora de ler.
pode ler tranquilamente, pode gostar, mas com consciência crítica, isso sempre é importante. Mas quando tiver vídeo de resenha eu vou falar mais detalhadamente sobre tudo isso que eu mencionei aqui. E eu achei muito engraçado, porque no vídeo que eu comentei, teve um vídeo que eu fiz, foi a tag das vacinas, eu coloquei o livro Sapiens como sendo um livro que estava me irritando. E aí bastante gente nos comentários já se sentiu um pouco curiosa para saber o porquê que eu achei o Sapiens um livro irritante. Então pra mim teve todos esses pontos que eu acabei de falar, e eu vou detalhá-los melhor num vídeo posterior. E a última leitura concluída no mês de agosto foi Os Pescadores, do Chigozie Obioma, pela Globo Livros, tradução de Cláudio Carina. Esse autor é nigeriano, a história se passa na Nigéria, e eu resolvi ler esse livro em agosto porque a Ellen, que é uma amiga nossa do Piquenique Literário, inaugurou já faz alguns meses um clube de leitura próprio chamado Quilombo Literário São José dos Campos, que tem como objetivo ler e divulgar mais autores e autoras negros. Quem quiser participar está acontecendo online também, eu vou deixar o Instagram aqui e no box de descrição. Só que o encontro ainda não aconteceu, ele vai acontecer no começo do mês de setembro. E eu gostei bastante desse livro, na verdade foi surpreendente porque a primeira metade eu achei que estava indo num ritmo. Chega na metade acontece uma coisa que pra mim mudou bastante a história e mudou bastante o andamento da minha leitura. Então a leitura ganhou fôlego e eu achei que ficou mais impactante e me deixou um pouco mais instigada a ler. É a história de um grupo de irmãos, na verdade é uma família, tem o pai e a mãe e 6 crianças, só que 2 delas são muito pequenininhas. Então nós temos 4 irmãos, como está retratado aqui na capa, né, as silhuetas. 4 irmãos, todos meninos, e eles formam meio que 2 duplas, os 2 irmãos mais velhos e os 2 do meio, sendo que eles são todos muito unidos, mas do mais velho pro segundo tem só 1 ano de diferença, aí tem os 2 ou 3 e depois 1 ano de diferença dos 2 do meio. Então eles formam como se fossem 2 duplinhas e eles resolvem ser pescadores, eles resolvem ir pescar num rio que passa ali próximo da cidade deles, da casa deles, do bairro, sei lá. Só que ali é como se o rio fosse amaldiçoado. E vai começar a acontecer coisas estranhas. E não necessariamente pro sobrenatural. Então foi um livro que me surpreendeu de verdade, assim. Eu tava esperando uma coisa e ele foi outra. E foi muito legal. Eu tava esperando algo mais morno, que foi o que eu tava achando do livro até a metade. E depois eu achei que esse momento de virada, assim, rola violências ali, tá bom? Então, se você é sensível, também tome cuidado. Mas, como ficção, eu achei que funcionou muito bem. E eu tô bem curiosa pra nossa discussão do Quilombo Literário, pra saber o que as outras pessoas acharam, se elas também foram surpreendidas como eu. Eu só não gostei dessa chamada aqui, o Caçador de Pipas Africano, da BBC. Eu achei isso daqui muito nada a ver. Não tem nada a ver com Caçador de Pipas. Falar assim africano como se fosse uma coisa geral, né? Eu não gostei dessa chamadinha, não. Mas o livro é muito bom. Então é isso, espero que tenham gostado das minhas leituras do mês de agosto. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um joinha pra mim e de deixar um comentário dizendo aí qual foi a sua melhor leitura do mês de agosto. Oi! Oi, gente! Eu tô esperando pegar sol aqui no sofá. Mas hoje o sol tá meio intermitente, né, Fredinho? O sol bate ali, ó, no canto. E hoje não tá ajudando muito. Dá um tchauzinho. Tchau, gente. Tá bom? Um beijo